há uma unidade em meio à diversidade. A certeza de que todos nós estamos íntegras, inteiras, em ação no momento presente. Esse programa da TV DD visa apresentar, trazer um novo olhar para pessoas com deficiência. Temos a convicção de que estamos a serviço daqueles que, como nós, queiram transformar o mundo em um lugar melhor para todos, todas e todos. Eu sou Marluce Aires. Tive um AVC em 27 de janeiro de 2017. E estou aqui superando, conquistando o meu espaço na TV DD, que abraçou esse programa com muito amor E carinho. e carinho. Eu sou Ilmaci Machado, filha de um casal de nordestinos de muita personalidade. Também sou servidora pública federal e estou diretora de diversidade na ABRH Ceará. Esse programa tem como objetivo trazer visibilidade de pessoas com deficiência, projetos e ações. Oi, Regina. Oi, tudo bem, Ilmaci? Tudo bem, Regina. Muito bem-vinda ao nosso programa Unidade na Diversidade. Estamos honradas com a sua presença e convidamos você aqui para a gente fazer um bate-bola aqui sobre o tema da inclusão da pessoa com deficiência. E, de antemão, queremos lhe apresentar que hoje, a Regina Taim Neiva, ela é uma administradora de empresa que tem um currículo vasto aí em posições de gestão e liderança, e hoje ela está ocupando um cargo de gestão no CEPID, que é um centro de profissionalização para a inclusão da pessoa com deficiência. E nós estamos com ela hoje aqui para a gente conhecer melhor esse trabalho e ver como é que ela tem tocado esse projeto aí dentro do estado do Ceará. Regina, é um prazer enorme receber você aqui. E como está sendo para você estar aqui? Bom, para mim é uma honra muito grande, poder divulgar o trabalho do CEPID, que é um centro que fica aqui na Barra do Ceará. Isso enaltece o bairro, O governo trouxe esse equipamento para cá há 10 anos atrás. Ele fica aqui na Senador Robert Kennedy. E a principal função dele é capacitação, eminentemente, prioritariamente, na verdade, de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Então, a gente tem vários tipos de capacitação, tanto na área técnica, para o emprego formal, quanto na área do empreendedorismo, para quem quer empreender. E depois que essa pessoa está capacitada, ela volta para o mercado. Nós temos uma unidade do CineDT lá dentro do CEPID. Então, essa pessoa passa por essa unidade e tenta se colocar no mercado de trabalho. Então, antes de oferecer as vagas de capacitação, a gente tem como escutar o mercado pelo que ele tem pedido, pelo que ele tem demandado do mercado cearense para novas vagas. Então, aquilo a gente monta a apostila, contrata o instrutor e monta aquele curso pensando naquele nicho de mercado, daquilo que está sendo demandado naquele momento. Fora isso, a gente tem toda a parte da colocação no mercado de trabalho, que a gente atua em 3 vertentes: a capacitação, a inserção no mercado e o paradesporto. O paradesporto, nós temos 9 modalidades lá, com para-atletas.
o CEPID, ele treina somente para alto rendimento, não tem como aí o Moacir chegar lá e dizer, eu quero fazer uma natação. Ela tem que dizer qual é o objetivo dela em termos de medalha. Olha, Menina Em termos do de céu. competição. Então, assim, Não. ele tem esse peso, né? A gente só atua mais no paradesporto. A gente tem hoje 3 alunas do basquete em cadeira de roda feminina em Dubai, E Meu Deus. disputando do um céu. mundial, né? que bacana. Então, a gente tem alunos em Bogotá também, da parte do futsal de cegos, que treinou já com a gente, hoje não treina mais, é uma equipe da ADSU, mas o nosso treinador de basquete, o treinador de handebol, ele é treinador auxiliar da Seleção Brasileira Paralímpica Meu Deus. e treina também ali com a Olha só, gente. o Ceará é destaque de tudo. Isso. Ficamos Deus muito do céu. felizes, Regina, de saber que existe todo esse trabalho aqui no Ceará e que a gente precisa dar visibilidade a ele, porque eu acredito que realmente o esporte é uma importante ferramenta de inclusão, que, inclusive, ele ajuda a quebrar muitas barreiras em relação a essa característica da pessoa com deficiência, principalmente porque muitas vezes a gente acredita muito mais na deficiência do que na eficiência. E aí o esporte ele entra com essa questão aí na questão da transformação desse olhar, que é muito disso que a gente visa aqui com esse Exatamente. programa, né? Dar essa visibilidade para esse público e para quem trabalha com ele, que eu acredito que são os que já se tornam mais impactados, né? É Isso, verdade. com essa questão, né? É verdade. De colocar uma mudança de olhar em relação à deficiência, né? Trazendo o potencial dessas pessoas, como você está bem colocando aqui, né? Que estão aí extra Verdade. fronteiras, né? Exatamente. Aí colocando os talentos aí a serviço do mundo. Eu acho que a principal transformação é através da própria autoestima. As pessoas ficam desacreditadas, desalentadas em casa, até chegando uma situação de desleixo com ela mesma, não tem um Depressão. autocuidado, depressão. Então, quando ele começa a se inserir no esporte nessa maneira profissional, onde ele almeja aquela medalha, ele quer aquela medalha, é importante para ele, para a família dele, sem falar que tem a Bolsa Atleta estadual, nacional, né? Então, são muitas vantagens. A partir da autoestima dele, são muitas vantagens que ele tem se inserindo num esporte paralímpico, realmente. Interessante, muito bacana esse trabalho. Regina, eu gostaria de saber também de você, já que você está à frente desse trabalho aí desde 2014, né, que você Isso. vem trabalhando com essa política, como é que você vê esses desafios hoje, assim? Quais são os avanços que você já poderia identificar desde lá em estar propiciando esse... A parte do esporte só dá alegria. Só dá alegria. Porque eles são muito determinados, a gente gosta de acompanhar aquela luta deles e tudo. E a parte, assim, que eu digo assim, mais trabalhosa realmente é a da inserção no mercado de trabalho. Eita. Porque, assim, as empresas elas têm que colocar no mercado a partir de 100 empregados, né? E então ela tem essa demanda obrigatória, vamos dizer, né, por esse público, Exatamente. e eles sempre procuram uma deficiência mínima, né? Então, assim, quanto maior a deficiência, mais difícil a colocação. Aí o Moacir viveu isso na pele concursada. Aí Moacir teve uma luta, né, dentro de um órgão federal aqui no estado. Então, assim, imagine concursada. Meu Deus do céu. Então, assim, não é fácil, é sempre uma luta. Eu acho assim, muito legal ela ter esse envolvimento com a BRH, né? Porque ela vê
com outros olhos essa questão do recursos humanos, né? Isso. É uma outra lente. É diferente da lente que eu enxergo. Eu enxergo a lente de que eu estou precisando daquela turma do RH. Meu povo, vamos facilitar essa vaga, vamos baixar a bola. Esse povo não é formado, vamos ficar só no segundo grau, vamos pegar o pessoal de nível médio. É uma conversa no dia a dia, né? E a gente ainda tem um trabalho diferenciado, porque a gente faz o pós-colocado. Ah, Ninguém tem o pós-colocado aqui. Então, depois que a pessoa é colocada, a gente volta na empresa, vê se aquele trabalhador está sofrendo bullying, vê como é que ele se adaptou, vê como é que os colegas o estão tratando, se a gerência maior está dando oportunidade para ele, como era de se esperar. Então, a gente faz todo esse serviço de pós-colocado. E eles sabem disso. Quando eles entram no mercado através do CEPID, eles ficam esperando a gente. Quando a gente chega lá, custaram foi muito, devia aquilo. Então, assim, tem toda uma agenda, mas é assim, é essa parte mais desafiadora, a de inserção no mercado de trabalho. Então, você entende que a lei de cota ainda é uma ferramenta muito importante para... Importantíssima. Importante, né? Importantíssima. Eu também vejo isso porque, como você mesmo aqui já compartilhou, né? Eu já compartilhei anteriormente a minha história com ela, e eu reconheço isso na pele, né? Esse desafio da inserção e da inclusão, porque são coisas que se complementam, mas são coisas distintas. A inserção, ela realmente começa pela questão da obrigatoriedade da legislação, que impõe que as empresas contratem. Mas a inclusão é um processo que vai além, porque ele precisa primeiro passar pela questão da sensibilização da liderança e do apoio do RH. Eu digo isso porque eu estou agora à frente desse trabalho na BRH, né? E aí é uma das políticas que eu tenho percebido o desafio, não é só questão pessoal, é questão sistêmica mesmo e cultural que a gente passa aqui no Ceará. E, recentemente, eu quero compartilhar até com vocês aqui, já antecipando um pouco de um tema que eu vou depois trazer à frente, que é uma pesquisa que um professor universitário da Uninasal realizou recentemente aqui no Ceará, onde ele detectou, dentro do grupo da diversidade, ele escolheu 4 grupos para pesquisar em empresas aqui do Ceará, na região metropolitana, a questão da hierarquia em posições de liderança desses grupos aqui nessas empresas. E a gente deu um bom suporte. Na BRH, eu fui uma das que ficou estimulando muitos profissionais de empresa a estarem respondendo essa pesquisa. E agora o resultado ele traz, realmente, pessoa com deficiência é o grupo que está mais distante dessas posições dentro das empresas, dentro da questão da hierarquia. Então, assim, quando passa de gerência para cima, então é 0-0 a ocupação. meu Deus. Ainda assim, os poucos que estão ocupando essas posições de coordenação, de supervisão e um número assim muito incipiente de gerência. Então, assim, e aí quando eu olho para essa radiografia aqui no Ceará, eu entendo o quanto que eu realmente precisei derrubar essas barreiras e o quanto hoje eu estou me colocando a serviço, que eu digo que eu coloco a serviço para contribuir com quem esteja também trabalhando com essa política, né? Em termos de Ceará e até de Brasil mesmo. Então, assim, é muito disso que eu aprendi com a minha própria vivência e experiência, e hoje eu gostaria de estar contribuindo e fico muito agradecida de ter uma companheira que nem a Marluce aqui dividindo, né, esse trabalho comigo, e a Regina, que conheci recentemente. Então, uma última pergunta que eu queria fazer com você era saber se o centro, o CEPID,
E quais são os projetos que ele está na agenda para realizar agora, ainda nesse ano de 2023? Tá. A gente realizou agora em maio o Dia D, que é o Dia Nacional da Empregabilidade. A gente levou para lá 37 empresas, onde elas ofereceram 690 vagas. Então, as pessoas com deficiências todas foram para lá porque elas tinham interesse nessa questão da empregabilidade, né? Então, esse foi um momento muito rico. A gente tinha empresas de grande porte, montamos estandes, foi um evento legal. E agora, em setembro, a gente vai fazer o desfile Moda Acessível Olha. no Maraponga Marte Moda. Opa! Porque a gente... Qual dia? É no dia do Ceará Summer Fashion, no mesmo dia. Porque a gente não entende fazer um evento de moda fora de um espaço de moda. Então, essa é a 4ª edição, a gente sempre faz durante os eventos de moda do Maraponga Marte Moda. E ele tem... A gente faz um curso de maquiagem, um curso de cabeleireiro, um curso de fotografia e um curso de manequim. Então, essas pessoas ficam fazendo o curso no CEPID. E a gente vai nas universidades e lança um desafio nas escolas de estilismo e moda. Quem aqui quer desenhar um modelo que seja acessível para essas tipologias de essas pessoas com deficiência, né? Visual, sensorial, motora. Então, eles começam a elaborar os modelos, existe uma comissão julgadora, aqueles modelos vão ser vestidos pelas meninas do curso de manequim, aí no dia é o ápice. Elas vão desfilar essas roupas, vão ser maquiadas pela turma de maquiagem, vão ser penteadas pela turma de cabeleireiro e vão ser fotografadas pela turma do curso de fotografia. Lindo, lindo, lindo. Legal. E aí a gente dá um prêmio, 1º, 2º e 3º lugar dos alunos que participam das universidades, né? Então, é um momento, assim, é muito trabalho, mas é muito gratificante. As pessoas com deficiência que participam adoram, né? E os alunos ficam super empolgados também. E movimenta a cadeia produtiva, né? Demais. Demais, né? Pelo que a gente percebe, né? É uma pena que está acabando. Que pena que nosso papo, né, já está caminhando para o final, né? Pelo que eu já colhi aqui da Regina, assim, a gente tem muita coisa aí bacana sendo realizada e é muito disso que a gente quer trazer para a tona e dar visibilidade nessas conversas e impactando cada vez mais para que a gente, nessa proposta que nós estamos trabalhando, a gente consiga realmente ir desconstruindo esse olhar e aí a gente comece a incluir novas lentes nessa visão, nessa perspectiva de equidade, né? Trazendo a pessoa com deficiência para um... Suas considerações finais, Oxa. Bom, assim, eu fico muito feliz e agradecida por mais essa oportunidade de divulgar o centro, né? Esse trabalho que a gente faz com muito carinho, fazer com o recurso que tem, e a gente consegue, vindo nesses 10 anos e se equilibrando, mas está dando certo. E a gente tem muitos resultados positivos. Por exemplo, esse curso de cuidador de idosos, o último que a gente fez, 2 alunos passaram na prova do município de Fortaleza, foram contratados pela prefeitura. Então, assim, é legal você fazer um treinamento e que as pessoas saem dali e conseguem passar num concurso. Né? Então, assim, porque ele tem qualidade. A gente tem consciência disso, que a gente prima pela qualidade, escolhe os melhores instrutores, né? E, assim, eu fico muito feliz de realmente estar tendo essa oportunidade de divulgar o CEPID. Obrigada. Muito obrigada, Regina. Considerações, Malúcia?
Quero mais. Quero mais. Queremos mais e muito mais. Obrigada, Regina. De E nada. Eu que agradeço. espero que você retorne muitas vezes aqui para a gente estar trazendo mais informações sobre O centro. o Vamos trazer o centro resultado do desfile. os resultados do Pronto. desfile, isso, divulgação do desfile e tudo mais, né? É isso. Dicas por Daniela Sagaz. Para promover mudanças de atitudes nas pessoas em relação a como olham para pessoas com deficiência, é muito importante a gente começar pelo olhar e pela linguagem. Por isso, para que possamos mitigar os preconceitos e eliminar as expressões, atitudes, linguagens capacitistas, precisamos observar muito como é que a gente fala, se expressa e se comunica quando está interagindo com uma pessoa com deficiência. Vou apresentar aqui algumas dicas de como você não deve agir e nem falar. Por exemplo, muitas vezes a pessoa começa a falar e conversar e aí diz assim: fulano está dando uma de João sem braço. Essa é uma das expressões capacitistas. Uma outra expressão capacitista que a gente escuta muito, e eu sou exemplo disso, é que muitas vezes as pessoas olham para uma pessoa na cadeira de roda e dizem: nossa, tão bonita e na cadeira de roda. Existem pessoas bonitas, jovens, de todas as idades, em cadeiras de roda. Então, mais uma dica que Daniela Sagaz, uma companheira de jornada aí como pessoa com deficiência, que nos oferece dicas para que nós saibamos nos comunicar de forma mais inclusiva. É importante ser consciente, usar a linguagem respeitosa, inclusiva, para ajudar a mudar as pessoas como forma que as pessoas encaram a deficiência. Muitos colegas de todos os lugares e muitos profissionais de RH têm me demandado dicas de como encontrar pessoas com deficiência para levar para as suas empresas. E eu comecei a me questionar sobre isso, né? Porque, assim, hoje a gente tem redes sociais, todo mundo está muito próximo dessas mídias. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas em alguns lugares. E o que eu descobri é que a gente precisa criar uma interação melhor, por exemplo, empresas com pessoas com deficiência e suas famílias com as instituições, porque todos esses estão precisando se conhecerem, interagir para criar essas relações. E aí, assim, quando se trata de questões de relações de trabalho, busca de currículo, perfis, eu recomendo, primeiro, fazer visitas às instituições de ensino, né, às escolas, às universidades. E aqui no Ceará, pelo que eu conheço, a gente tem 2 instituições que trabalham diretamente com capacitação de pessoas com deficiência, que foi, no caso, aqui o CEPID, né, que é onde a gente trouxe até a Regina Taim para estar divulgando sobre esse centro de profissionalização da pessoa com deficiência. E também é muito interessante também vocês buscarem instituições esportivas, porque, como ela disse, muitas vezes as pessoas com deficiência começam a se dedicar ao esporte de maneira profissional e lá eles começam a se profissionalizar tanto
que eles fazem essa reviravolta na vida, né? De se encontrar numa condição de capacidades e de eficiências, e aí as empresas podem aproveitar muito bem para recrutar e selecionar essas pessoas para as suas empresas desses ambientes, né? Esse do esporte assim é muito interessante. Então façam visitas a essas associações, esses ambientes que preparam os atletas. Nós escolhemos algumas dicas também através de vídeos para compartilhar com você, que tratam sobre desafios da inclusão da pessoa com deficiência. Então, vamos deixar um vídeo que fala sobre o preconceito em relação ao acesso ao mercado de trabalho. Modelo, advogado, diretor de uma grande empresa. Maju, Misael e Fábio trabalham com o que escolheram. A Maju tem 20 anos e as passarelas brasileiras começaram a ficar pequenas para tanto talento. O jeito foi pegar um voo até logo ali, Milão. Você tem muitos fãs, né? Tem. Muitos fãs. Muitas. A Maju, ela é muito parada, sabe, na rua, por pessoas que se inspiram muito na história dela, sabe? Maju foi a primeira influenciadora brasileira com síndrome de Down a desfilar na Milão Fashion Week. No ano passado, foi capa da revista Forbes como personalidade referência em representatividade. Mas ela precisou da força da Adriana, sua mãe, para vencer o preconceito e chegar até aqui. A gente percorreu, acho que todas as escolas do Brasil, e sempre com a negativa de que a resposta é sempre que eles não estavam preparados para receber uma pessoa com deficiência. E ninguém tem que se preparar para receber ninguém com deficiência, né? Tem que aceitar e ponto, é uma obrigação. E ali, pela primeira vez, eu me posicionei como mãe e hoje empresária da Maju, exigindo nossos direitos. Há 7 anos, depois de muita discussão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabeleceu regras e diretrizes de inclusão, foi promulgado. Foram diversos os avanços até aqui, principalmente no mercado de trabalho, mas o desafio ainda é grande. Isso porque cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Só que apenas 2,74% estão empregadas. É o que mostra um levantamento realizado pelo Instituto Olga Koss. E o mais grave é que aqueles que conseguem um trabalho exercem suas atividades sem qualquer vínculo empregatício, ou seja, sem direitos. O salário delas varia entre 1 a 1,5 salário mínimo e a maior dificuldade é a escolaridade dessas pessoas. Então, na maioria das vezes, elas são utilizadas em subempregos. Eu sou o Misael Conrado, ex-jogador de futebol de 5, bicampeão mundial, bicampeão paralímpico, eleito o melhor jogador do mundo. Atualmente, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, advogado, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, presidente da Comissão dos Direitos da OAB São Paulo e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Currículo de dar inveja. O Misael acabou perdendo completamente a visão aos 13 anos. Os desafios para se preparar para o mercado começaram antes mesmo da faculdade. Me lembro que eu fiz a prova, ganhei 90% de bolsa e aí depois a escola não queria aceitar a minha matrícula porque dizia que não tinha condição de me receber nas estruturas, não estava preparada para atender ao aluno cego. Eu lembro que, à época, eu tive que ir até o Ministério da Educação para conseguir me matricular. O trabalho é essencial para o exercício da cidadania. Afinal, a gente sabe que com um salário é possível conquistar independência financeira, pagar contas como alimentação, moradia, garantir a nossa subsistência mesmo. Também é com o trabalho que se garante o desenvolvimento, investindo em educação e capacitação. No caso das pessoas com deficiência, não ter um emprego pode causar falta de autoestima e confiança. Por isso, o grande desafio hoje é fazer com que mais e mais empresas abracem a inclusão em diversos setores de atuação, promovendo então a integração nas suas equipes.
Você de fato precisa redesenhar a cultura da sua organização para ela ser inclusiva. A partir daí, você só cresce. O Eduardo é CEO dessa empresa de recrutamento, que muito além da obrigação, se preocupa com a inclusão. No quadro de diretores, o Fábio. Com 6 anos de idade, por decorrência do sarampo, ele acabou perdendo 100% da audição de um lado e 50% do outro. Foram muitos anos escondendo a deficiência auditiva na tentativa de fugir de preconceitos. E conforme as posições na carreira se tornavam mais importantes e mais altas, o estreito para verificar se ele tinha alguma deficiência era maior. Eu já estava completamente aprovado. Tudo aprovado. E daí, por último, era o exame médico. E a médica ficou assustadíssima e daí falou: você é muito surdo, você não pode trabalhar aqui sob hipótese alguma. Depois, eu consegui provar que eu conseguiria assumir aquela vaga. Ela mesmo ali se convenceu disso, mas veja, se eu não tivesse essa habilidade da oratória, essa habilidade de já conhecer um pouquinho mais sobre o problema que eu tinha, eu teria perdido a vaga. Como você se sente? Feliz? Feliz. Muito? Muita. O que muda é a maneira da gente fazer. A gente faz as mesmas coisas de outro jeito, por outro caminho. Na sequência também, a gente quer deixar para você uma outra informação referente a itens importantes quando se trata do tema recrutamento e seleção para pessoas com deficiência. Então, é mais um vídeo também com informações bem importantes e relevantes sobre esse assunto, e eu recomendo a todos, tanto as pessoas com deficiência como profissionais de RH, profissionais de empresas que estejam implementando esses programas, esses projetos em suas empresas. Olá pessoal, eu sou a Yara aqui da Solides e eu quero conversar com vocês hoje sobre recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, que a gente chama de PCDs. A gente sabe que empresas com mais de 100 colaboradores têm uma obrigação legal de ter um determinado percentual de colaboradores com deficiência, mas esse não é um motivo pelo qual a gente tem que trazer essas pessoas para trabalhar com a gente. Claro que a gente tem que seguir a determinação trabalhista, mas é muito interessante ter as pessoas com essa vivência para contribuir com a diversidade. A gente já conversou um pouco sobre isso em outros conteúdos, sobre o tanto que diversidade estimula a produtividade, deixar a equipe mais heterogênea é interessante para a empresa e para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento de todo mundo que está participando daquela equipe. Além disso, essas pessoas, assim como os demais colaboradores, são profissionais com suas competências, habilidades, então a gente não pode tirar o olho desses profissionais que estão no mercado e que podem agregar muito para os nossos negócios. Então hoje a gente vai dar 4 dicas que podem ajudar nesse processo de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. A primeira dica é sobre a preparação. Antes da gente sair em busca dos PCDs no mercado, o ideal é que nosso ambiente esteja preparado, que as pessoas já discutam o tema, que elas saibam incluir quem vem, que a gente esteja preparado até fisicamente para atender a necessidades diferentes. Porque a necessidade dessas pessoas pode ser algo leve ou pode ser uma necessidade física de adequar uma rampa, por exemplo, ou de trabalhar num lugar que é mais silencioso, de adequar a cadeira do trabalho. Então a gente tem que estar preparado nesse sentido. Partindo para o recrutamento em si, a segunda dica diz respeito à divulgação da vaga. E o mais importante nessa etapa é que a gente não deixe para a última hora. Então, se a sua empresa está crescendo aí, quase atingindo 100 colaboradores, não deixe para procurar o PCD só quando essa cota for necessária. O ideal, a dica que eu dou, é que em todas as suas vagas você já divulgue ou mostre de alguma forma, enquanto você divulga a sua marca empregadora, que os PCDs são bem-vindos nesse ambiente de trabalho. Faz menos sentido procurar o PCD só para uma vaga que é muito necessária, porque isso, o que você está fazendo é uma restrição de perfil. Então, além de você precisar achar todas aquelas características e habilidades técnicas, você ainda precisa achar um PCD com todas essas características e habilidades. Então, é menos inteligente, além de menos inclusivo, tem menos essa postura de diversidade. Então, o interessante é que você esteja sempre de portas abertas para receber os PCDs em todas as vagas que você tem. A terceira dica é sobre a seleção em si. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar
é de se adaptar às possíveis necessidades diferentes que vão aparecer nesse processo seletivo. Então, a gente tem que ter o cuidado de fazer etapas que contemplem as diferentes deficiências, que, igual eu já comentei anteriormente, podem ser mais leves ou não, mas a gente precisa fazer etapas que são adequadas para todos os candidatos. Mas, para além disso, o principal é a gente ser autêntico nessa seleção e não tratar essas pessoas de uma forma diferente, porque não tem necessidade. São profissionais igualmente capacitados e essa autenticidade, esclarecer para eles o que é realmente requerido naquela vaga, quais que são os riscos, o que é esperado deles em termos de competências, isso significa valorizar o profissional, exatamente como ele é. Então, é muito importante a gente esclarecer o que é esperado da vaga, quais são os riscos, o que pode dar errado, exatamente como a gente faria com qualquer outro candidato. A última dica que a gente dá são as consultorias especializadas. Muitas empresas trabalham com esse nicho de pessoas com deficiência. Então, às vezes, você não vai conseguir alcançar essas pessoas na sua divulgação ou não vai conseguir selecionar quem você precisa. Então, pode ser interessante procurar a ajuda dessas empresas que conseguem captar e selecionar o profissional mais adequado para a sua empresa. Bom, gente, essas são as nossas dicas para o recrutamento e seleção, mas a gente sabe que o processo não para aí. Então, a gente está aqui para estimular que seja uma política de inclusão das pessoas com deficiência e não só um processo que a gente tem que cumprir por cumprir. Pessoal, até a próxima e continuem acompanhando o blog da Solids para receber mais conteúdo. Um abraço! Como foi comentado aqui no início da nossa entrevista com a Regina Taim, sobre uma pesquisa que foi realizada por um professor da Uninassal, o professor Sérgio Duarte, que, inclusive, me autorizou a estar divulgando esse trabalho realizado em relação à diversidade nas lideranças nas empresas cearenses. Nós estaremos em um próximo programa trazendo esse tema e esmiuçando esse assunto com mais detalhes para vocês, tá bom? Alexandre Pereira também será um dos nossos entrevistados na próxima edição. E agradeço a todos e todas e todos como pela oportunidade de nos oferecer um programa especificamente voltado para pessoas com necessidades especiais e até a próxima. Até a próxima. E, assim, mais uma vez, agradecendo, né, essa casa, a TVDD, né, por nos acolher e patrocinar esse projeto onde a gente quer cada vez mais trazer informações importantes e relevantes sobre as políticas inclusivas do Ceará e do Brasil. É isso. Muito obrigada, Marluce, e a todos e a todes.